Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um momento da 100RS. Hoje com o momento Olaria. Estamos aqui com dois recuperados da Olaria, né? E vou pedir para que vocês se apresentem então aí pro pessoal, né? Contem como vocês conheceram aí esse centro e tal. Pode falar, começar pro Bruno aqui. Glória a Deus, boa tarde a todos. Eu conheci, na verdade, a Olaria de Deus através do Mano Pedro, né? Que através da minha mãe também, no Encontro dos Vencedores, no ano de 2013, se eu não me engano. Né? Minha mãe orava muito para mim, para o Centro de Recuperação Olaria de Deus, ao qual eu acabei indo para esse encontro, né, dos vencedores. Lá eu conheci o Mano Pedro pessoalmente, né? Ele também me apresentou também lá no dia, né? E aí foi onde eu acabei uma vez me rendendo e aceitando, né, a minha ida para lá e foi benção. Glória a Deus. Eu fui em 2014. Eu moro ali na localidade ali da Triagem ali, e o centro de recuperação ele já tinha uma fama ali na volta, né? Aí fiquei sabendo, né? Tava já cansado já da situação de drogadição e resolvi ir, né? E foi em 2014. Foi sozinho assim que tu teve a decisão? Não, na verdade foi o meu irmão, cara. Meu irmão, ele me levou, né? Por causa que ele viu a minha situação e resolveu tentar me ajudar, né? Foi meu irmão que ele foi o pastor, me levou e foi benção. Foi, na verdade, que mudou minha vida, né? Foi ter paciente de recuperação. Nossa. Isso aí. E me diz uma coisa, como é que foi o processo de vocês lá na Olaria? Como é que foi a caminhada de vocês? Vocês ingressaram lá e como é que foi o processo de vocês lá? O processo, ele exige bastante da gente, né? Mas foi bom, cara. Eu aprendi, né? A maioria das coisas que eu uso hoje na minha vida, eu aprendi sem recuperação, né? Porque a situação de drogadição, ela te tira tudo, né? Te tira o caráter, te tira... E lá fui construindo de novo um caráter, né? O processo me ajudou nisso, né? E tudo, né? Tudo na vida, na verdade, tudo a gente lembra da Olaria, né? Até tá no meu serviço, né? Muitas coisas lá... agora eu não tô mais trabalhando de carteira assinada, mas há pouco tempo eu tava. E muitas coisas que eu usava no serviço eu aprendi na Olaria. Questão de pontualidade, disciplina, né? Que a gente aprende lá. E isso trouxe pra minha vida. O processo lá foi maravilhoso, foi uma transformação, né? Na minha mente, no meu coração, em tudo. Então, muitas coisas hoje eu passava lá, era difícil, né? Porque a gente sabe, né? É difícil, algumas coisas lá. E hoje eu vejo que isso é pra minha vida, né? Sim. São coisas que eu uso hoje na minha vida. Então, o processo foi... Eu não digo que é fácil, porque é difícil. Mas foi maravilhoso, assim, pra minha transformação, né? É um processo, na verdade, que tu tá te desconstruindo todo pra te construir de novo. Né? E lá como é tremendo a questão na Olaria de que tudo lá, nas pequenas coisas, ministra o nosso coração e aquilo ali tem um porquê. Até muitas vezes eu vejo lá na Olaria o cara ganha uma bala e fica feliz. Aqui fora é uma bala. Mas lá até uma bala, até as coisas pequenas, assim. Então muitas coisas no dia a dia lá que a gente não entende. Por que isso aqui? Mas aquilo ali depois, quando a gente sai de lá, né, a gente entende o porquê. Então aquilo ali, isso aqui eu aprendi, assim, até dar valor para as coisas e também os pequenos detalhes lá do dia a dia, até isso Deus ministra nosso coração, fala com a gente, né? Então isso é tremendo. A Olaria literalmente Deus coloca ali, bota a mão e começa a moldar o vaso. E quando a gente entra lá, a questão é que é como se fosse embola todos os sentimentos ali, né? Porque daí aquilo que começa um processo, porque é aquilo que vem de fora, né? Então a gente fez um monte de coisa errada fora e ali começa um processo de ajuste, mas daí a gente pensa lá. Então eu sempre falo algo que na Olaria, tipo, no mesmo dia, tem pessoas que querem viver a vida toda lá e daqui uns momentos tem um cara que quer daqui uns minutos depois o mesmo que quer ficar a vida toda lá, quer sair correndo lá e não quer ficar mais lá. Então o sentimento ali junta tudo ali, né? Então esse é o processo. E o apelido dele é o Vaso, né? Quem não sabe, o Bruno Rafael, Isso. Só que mais conhecido lá com nós como Vaso. Glória a né? Deus. O Vaso.
Como é que foi a tua caminhada Essa lá? questão do processo para mim da caminhada na Olaria de Deus, eu creio que na minha vida toda, na minha caminhada toda, foi o processo mais doloroso que eu passei. Que nem hoje atualmente, quando eu encontro os irmãos na rua também para levar ao centro de recuperação, eu falo, cara, o processo dói, mas vale a pena. Para mim, realmente foi o processo mais doloroso, como o Gui falou, né? Eu tive que desconstruir muitas coisas em mim, né? Como a gente vem daquela dependência da rua, né, ingratidão, não dando valor às coisas, né, que a gente tinha em casa, tipo um copo de café, quando eu tomava um copo de café na olaria lá, aquilo eu ficava refletindo na minha mãe, quantas das vezes a minha mãe e meu pai iam me levar um copo de café e eu tava daquele jeito, sabe? E aí lá eu consegui enxergar as coisas simples, assim, sabe? Onde Jesus começou a se manifestar na minha vida. E como tu falou, né? Aflora muitos sentimentos, né? Aí dá saudade até do cachorro quando tá lá, né? Enquanto tá na rua, não dá valor pro pai, não dá valor pra mãe, mas tá lá dentro, dá saudade até do pai, né? Então eu digo que o processo realmente dói, é doloroso. Porque a gente tem que passar pelas mãos de Deus, passar pela moenda, né? Para ser espremido, quebrado, desconstruído, né? Para a partir de então Deus começar a construir o caráter dele em nós, né? E esse processo de tratamento é que é doloroso. Doloroso, que tem ego, orgulho, né? Mentira, soberba, muita coisa que a gente carrega do mundo que a gente não conhece, né? Porque a gente está ali carnal, a gente entra na olaria, né? Eu, inclusive, entrei sem conhecimento algum, né? Do Evangelho, da Palavra de Deus, de Jesus. Então, até eu aprender a desconstruir aquilo tudo, foi tudo um processo, né? De ser trabalhado, né? A própria palavra fala, né, Provérbios 27:17, né, que assim como o homem afia o homem, né, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E lá o homem vai afiando o homem, né, porque os líderes vêm trabalhando em ti na questão de caráter, né, na questão de aprender a honrar, né. Eu vejo uma coisa muito tremenda que Deus faz lá, é que muitas das vezes ele pega o defeito do outro e trabalha no teu defeito. Exatamente. Então Deus usa através da imperfeição do outro, trabalha na tua imperfeição. Exato. E aquilo ali vai sendo, vão sendo lapidados, né? Vão sendo Exatamente. tratados, e aquilo ali, muitas vezes a gente acorda ali no mesmo alojamento, e aí vivendo a vida toda, ali o tempo de tratamento ali junto com a outra pessoa, muitas vezes a vontade é, esse cara não acorda, não consegue nem olhar para a cara do irmão, mas aquilo ali está trabalhando na tua vida. É verdade. E é algo assim sobrenatural que acontece. Daqui a pouco, de noite ali, um dia ali tá ali com a cara braba com o outro irmão, e daí de noite tá ali abraçando, chorando, o irmão orando pelo outro, né? Então é algo que é sobrenatural mesmo, né? Deixa eu só ressaltar umas coisas aqui, algumas coisas que eu aprendi na olaria, né, que eu trago para minha vida. Umas coisas básicas que eu acho que toda pessoa deve saber, mas eu, quando estava na época de drogadição, eu não parava pra... Isso é questão, nem é questão espiritual, é questão de disciplina da vida da gente, né? Eu aprendi a cozinhar. Isso é uma coisa que eu não sabia, cara. Hoje em dia eu despertei até uma paixão pela culinária, cara. Sério, meu hobby é cozinhar. E então eu aprendi lá, aprendi disciplina. Eu era um cara que eu não tinha disciplina pra nada, cara. Não dobrava roupa, eu não arrumava nada, não fazia nada. Isso lá eu aprendi lá também, né? Então essa questão aí, muita coisa eu aprendi lá, entendeu? E isso é coisa que constrói a gente, sabe? Se a gente conseguir entender o que tá acontecendo lá, né? Na questão física e espiritual, e aproveitar a oportunidade, são coisas que a gente leva pra vida, né? Sim. Então é muito bom. E nosso pastor, né, o pastor Paulo César, fala muito sobre isso, né? Sobre as qualidades, sobre o caráter cristão, né? E sobre humildade, gratidão e fidelidade. E vocês lá devem ter ouvido muito isso, a gente estava conversando ali. Uhum. E o pastor fala, né? O pastor fala há muito tempo isso, sobre esses 3 princípios, né? E como vocês se veem nesses princípios hoje, depois do tratamento, né? Vou começar por mim, então. O pastor, eu tive uma conversa com ele muito tempo atrás e ele já me falava dessas qualidades, né? No meu primeiro tratamento, eu tive vários tratamentos na olaria, né? Mas no meu primeiro tratamento ele já falava disso, né? E eu acabei aprendendo pelo o tempo que eu tive do lado dele, né? Então, muitas coisas, de todos esses, claro, os 3 são importantes, né? Mas algo que eu busquei muito na minha vida foi a humildade, porque eu tinha problema com soberba. Por quê? Né? Porque eu lia muita Bíblia e tive ali uma facilidade de aprender ali, né?
os versículos, tudo, e me apliquei nisso, e isso acabou me fazendo ficar cego, de certa forma, né? Uma questão do orgulho, né? Isso, fiquei muito orgulhoso, soberbo, assim, sabe? Duro pra entender as coisas, entendeu? Aí tive que buscar muita humildade na minha vida. Na verdade, eu digo que a antagonista da soberba é a humildade, né? Até tem uma coisa que eu falo, que eu tenho uma inimiga íntima, que é soberba. Mas daí eu me embolei com a humildade e a gente tá trabalhando, né, contra a soberba. Então, eu busquei muito isso na minha vida. Ainda é um processo eterno, cara. Esses 3 princípios é processo eterno, tá? Pro resto da vida. Tu buscar humildade, tu buscar ser fiel e ser grato. São 3 coisas que é lema de vida pra mim hoje, entende? Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes é difícil de as pessoas demonstrarem gratidão num todo, né? Até no meio que a gente vive, né? Então, às vezes não é recíproco a gratidão, né? Mas não tem que ser recíproco, na verdade, né? Tu tem que ser grato e ponto, né? E fidelidade é algo que eu tô buscando na minha vida muito ainda, né? Não dá pra dizer que eu sou totalmente fiel ainda, né? A tudo, né? A gente quer ser, na verdade. Essa é a realidade. Eu quero ser, mas totalmente fiel eu não consigo ser ainda. Sim. Mas tô buscando isso na minha vida. E essa é a caminhada que eu vejo, assim, muitas pessoas que têm problema com drogadição e já passaram por várias casas de recuperação. Eu vejo que muitas pessoas, tu vai evangelizar hoje em dia uma pessoa em situação de rua, tu vai ver que muitas das vezes aquelas pessoas ali conhecem muito mais a Bíblia do que muitas pessoas hoje em dia até que estão dentro da igreja, já estão numa caminhada, né? Então tu vê que muitas pessoas estão ali, conhece, aí tu vai até pregar, daqui a pouco tem ali o cara que tá bêbado querendo pregar o evangelho para ti, tipo, então tá ali. E aí tu vê que eles têm um conhecimento, né? E aí isso muitas vezes vão para casa, aí já chego lá, aí chega humildezinho, né? O cara chega lá, uma falsa humildade, e aí dá 2, 3 dias, que nem a nossa linguagem fala, pega uma gordurinha, né? E aí já vira um lobão, né? Já vira um cara que ali já sabe tudo, já vira o santarrão, né? Já vira o santarrão porque conhece a Bíblia, e o irmão, quem sabe, que está na casa ali não conhece tanto a Bíblia. Então eu vejo que isso é uma barreira, até em vários caras que vão na casa de recuperação em paz. Só que eu quero perguntar para vocês qual que você acha que é a chave para que isso caia por terra e viva nessa humildade, né? Claro que a base é a humildade, mas como entrar nesses processos, né? Como caminhar dentro desses processos, né? Porque eu vejo que, como tu estava falando, na questão, eu conheci a palavra, mas isso veio uma soberba que eu não aceitava qualquer coisa. Então, como é que é esse processo? Como tem sido para ti essa caminhada? Né? O Vaz pode também responder. Como tem sido essa caminhada para vencer a cada dia, né? No caso, tu falou que é um processo eterno. Então, como tem sido essa caminhada? Como tu tem vencido a cada dia? Nessa questão é se apegar em Deus, né? Não tem o que fazer. Ter uma dependência de Deus para tudo, né? E é difícil, cara. A questão da humildade, o pastor, ele tem certas coisas que ele faz que a gente não entende na hora. Sabe aquela questão de Jesus lá, quando ele lavou os pés dos discípulos? Ele falou, e Pedro falou assim para ele: não, tu vai lavar os pés, me lava o corpo todo. E Jesus falou para ele: não, cara, só os pés já tá bom. E ele fala assim depois: agora vocês não vão entender o que eu tô fazendo, mas daqui a um tempo vocês vão entender. E o pastor Paulo César é justamente isso. Ele talhou a humildade em mim. E tem várias pessoas que viram. Caminhar com pessoas que já estão numa trajetória, né? Não, ele talhou, ele sabe trabalhar no caráter da pessoa orgulhosa, o pastor. E esse foi o ponto inicial. Eu vi que dava certo quando ele começou a trabalhar, eu entendi que era de Deus aquilo. Mas o problema, Pedro, que nem tu estava falando ali do pessoal que vai para lá e cria uma gordurinha e conhece a Bíblia, é não aceitar que tu tem que ser quebrado, né? E eu resisti ao pastor muitas vezes. O Pedro é testemunha, né? Resisti ao Pedro também quantas vezes, entende? E fui quebrado disso. Eu aceitei que eu tinha que ser quebrado disso, né? E foi um princípio para mim viver minha vida buscando isso, né? Hoje eu busco humildade, sim. Claro que
tem um jargão de comunidade terapêutica que diz que ninguém é humilde, né? Não, na verdade, se tu buscar a humildade, né? E é Jesus o nosso referencial de humildade, né? Jesus é o referencial. Então a gente busca isso na Bíblia, busca isso em oração, busca isso na vida, entendeu? Saber não atropelar as pessoas, saber se portar, saber não se orgulhar. Eu fiquei até com pânico de elogio, cara. Entende? É a coisa que eu tô sendo trabalhado hoje. Porque eu tinha dificuldade, cara. Os caras me elogiavam, pensavam que eu era a quarta pessoa da Trindade. Eu era, assim, bem complicado, né? E agora eu tô até aprendendo a lidar com isso de uma forma mais sem atacar, entende? Porque tinha uma época que eu tava tão traumatizado com o elogio que os caras me elogiavam dizendo, não, nem me elogia, cara. E acabou ficando ruim, né? As pessoas às vezes estão te elogiando porque, de certo, vê algo bom em ti, né? Hoje não, hoje eu já tô aprendendo, não, é benção, tá, uma glória de Deus. Acho que a chave é reconhecer, né, que tu é e tu precisa ser moldado, ser tratado, moldado, né? Então, e pedir ajuda, como é importante. Muitas vezes a gente acha, não, eu consigo sozinho, mas não, a gente não consegue, a gente precisa de alguém que vai ser alguém que vai nos ajudar nesse tratamento, vai ser aquela pessoa que vai nos lapidar, né? Então a gente necessita. Então, mas eu acredito que a porta, a entrada é reconhecer que necessita, né? Então, porque na verdade a gente esconde muita ferida, muita coisa. Eu acredito que uma pessoa soberba, na verdade, ela está transmitindo. Eu falava isso ontem no grupo de homens lá. Ela está transmitindo uma mensagem, né? Pessoa que é nariz empinado, na verdade, a mensagem que eu acredito que ela está querendo transmitir é a seguinte: eu já sofri demais, eu já apanhei demais na vida, e aí eu vou de um extremo ao outro. Agora ninguém vai pisar em mim, agora eu vou ficar por cima. Né? Então a gente na verdade a gente cria uma barreira para não tocar onde precisa ser tocado. Só que pro tratamento a gente precisa tocar onde precisa ser, naquele lugar ali para tirar para fora aquilo ali, ser tratado, né? Então acredito que a olaria é a chave também para isso. Foi na minha vida também, porque muitas vezes eu vejo as pessoas indo do complexo ao outro. Por muitas vezes ali vindo uma família disfuncional, né? Então ali muitas vezes não tem, aí vem aquele complexo de inferioridade, mas aquilo ali uma hora cansa e daqui a pouco a gente vai de um outro extremo, o complexo de superioridade. Exatamente. E aí a gente agora agora o cara a gente é bom, mas na verdade aquilo ali está escondendo um monte de coisa na nossa vida. Que a gente não consegue às vezes lidar. Não consegue lidar, então a gente prefere mascarar, pensando, não, tá tudo certo, eu tô bem. E aí a gente... é fácil só ler a Bíblia e conhecer uns versículos, agora eu sou conhecedor e se quer falar comigo, eu tô num nível maior que tu, né? Então, na casa tem muito disso, né? Um líder lá que é um auxiliar, é um cooperador, vai chamar a atenção de algum irmão. Ele, não vou falar contigo, eu só falo se for com o fulano de tal líder, né? Só falo com o líder e tal. Então tu vê essa questão da humildade, né? Só que Jesus, é interessante que Jesus ele fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele poderia ficar o dia inteiro falando, aprender de mim que sou honesto, aprender de mim, e, enfim, várias coisas, mas ele falou da humildade. E é interessante que no Sermão do Monte ele fala da humildade também. A primeira ali do Sermão do Monte ele fala sobre a humildade. Eu acredito que a humildade é a porta para que as outras coisas venham acontecer, tanto como a gratidão, como a fidelidade, né? Então o primeiro passo é reconhecer. Isso já demonstra o caminho da humildade, né? Exatamente. Mas fala aí, Bruno. É difícil chamar de Bruno, que eu tô acostumado a chamar de Vaso. Glória a Deus. É que nem o Guilherme falou, né? A humildade, né? Eu particularmente, eu percebo que a gratidão, né? A gratidão, ela abrange também essas questões, né? Sobre a humildade, né? E automaticamente, quando entendemos, quando a gente, é que nem quando tu falou, né? Que a gente tem que entender realmente quem a gente é, né? Deixar de ser tratado, né? Ser grato com o que a gente tem, com as coisas que a gente tem, entender o nosso posicionamento, a nossa identidade em Deus. Eu creio que isso é uma chave para homens e mulheres de Deus, né? É reconhecer, né? Deixar de ser tratado através da humildade, né? Deixar que a humildade invada o nosso coração, né? A humildade de Jesus, né? E isso primordialmente é a chave que desbloqueia muitas coisas, né? A humildade, né? A humildade ela é fundamental na vida do homem e da mulher de Deus. Eu vejo assim, eu carrego muito comigo isso que eu aprendi muito também sobre a questão com o pastor Paulo César, né, que ele nos ensina muito sobre isso, né, através do Centro de Recuperação Olaria de Deus, né, que a gente deve ser humilde. Esse é um grande ensinamento de Jesus, eu vejo assim como
Jesus, além dos milagres que ele fazia, né? Além das curas que ele realizava ali, cara, ele é um homem humilde, que isso gera esperança no meu coração e no coração nosso aqui, né? Cara, a gente pode ser semelhante a ele, né? Como ele bem nos ensina, né? Então, é isso aí, a humildade, ela é a chave. Isso também é uma questão de uma luta diária, né? É a luta diária, exatamente. Porque todo dia tem que acordar e Todo decidir. dia. Né? Porque todo dia o velho homem quer Reconhecer gritar, da né? onde a gente veio. Martinho Lutero, ele diz uma frase que diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. É. E eu vejo muito isso, tipo, todo dia, né, a gente precisa... Por isso que a gente precisa ter a nossa vida diária de um relacionamento com Deus, devocional, palavra. Né? Eu vejo muitas pessoas que nem lá, a gente tem muito devocional, né, na palavra, na espiritualidade. E eu vejo que as pessoas saem de lá e acabam, agora eu já não preciso buscar tanto. Agora eu já não preciso mais orar tanto, porque aqui lá é mais direto, né? Porque agora eu já estou legal. Agora. E eu vejo que muito isso aí é um passo. Quando tu pensa assim, eu já estou legal, estou bem, aquilo ali já é um passo para a queda, né? Já é Exatamente. um passo para a queda. E a gente vê, infelizmente, existe muito na questão da caminhada, pessoas que vão para lá, passam o processo, mas daqui a pouco começa a achar que está bem e acaba, né, indo à queda, acaba que tem que voltar novamente. E eu vejo muitas pessoas que estão no processo também, daqui a pouco abortam o processo. Eu queria saber de vocês como é essa caminhada. Já aconteceu isso com vocês na questão de abortar? O Guilherme estava falando também de abortar o processo. Estava numa caminhada com Deus, daqui a pouco decide regredir. Não, eu vou fazer do meu jeito, né? Porque o orgulho muitas vezes está nessa luta, né? Não, eu quero fazer do meu jeito, eu vou tentar. Né? E a pessoa que está na degradação, eu sei por mim, que enquanto eu estava lá, eu tinha 10 centavos no bolso, eu ainda queria fazer conforme o meu recurso. Então eu precisei perder até os 10 centavos para... Não, então eu vou ter que... Do meu jeito não deu certo. E aí tem pessoas que de cara se rendem, mas tem pessoas que é uma luta. Né? Vai lá, fica 2 meses, daqui a pouco sai, e daqui a pouco volta. Né? E assim vai numa caminhada até... Tem pessoas que levam um tempo, tem pessoas que nunca se ajeitam, e tem pessoas que levam um tempo. Né? Eu acredito que nessa caminhada também vocês já passaram algumas vezes, mas hoje aí estão bem, graças a Deus. Glória a Deus. Estão aí casados, né? O Vaso já é pai. Né? E que benção Deus fazer, né, na caminhada. Mas eu quero saber de vocês também algo. Diz para nós uma experiência tremenda, uma experiência, uma das maiores experiências que vocês tiveram lá dentro da olaria, né, que vocês, numa caminhada com Deus, vocês tiveram uma experiência lá. Vamos começar pelo Bruno, depois pelo Guilherme. Glória a Deus. A experiência mais incrível que eu tive na olaria de Deus, como eu estava comentando com o Gui esses tempos, ontem, eu tive a oportunidade de nós ter um tempo de conversa, eu e ele. E eu expliquei para ele que a maior experiência que eu já tive na olaria de Deus, o maior impacto que eu já tive, assim, foi a questão do jejum, né? Que eu e a minha família toda, nós viemos de um mundo de vícios, né? Toda a minha família, eu, tanto meu pai, minha mãe, meus tios, toda a família em si estava aprisionada nessa questão de vícios, né? E quando eu cheguei na olaria de Deus... Lá, depois de 21 dias, né, o interno ele passa a ter o conhecimento do jejum, para que ele serve, né, os benefícios e tal. E as experiências mais incríveis que eu tive foi quando eu comecei a fazer jejum. Aí o meu primeiro jejum que eu fiz, eu coloquei o nome do meu pai e da minha mãe e falei, e mencionei para Deus, né, que queria a libertação deles, que eles parassem de beber, de fumar, né. E aí, quando veio, passava aquele jejum, passou aquele jejum, aí 1 semana, 2 semanas depois, vinha o líder lá pra mim, Bruno, tem uma notícia pra te dar. Teu pai tá indo na igreja, não tá mais indo no bar, e aquilo eu vi, cara, esse negócio de jejum funciona mesmo, eu quero mais. E aí comecei a fazer mais e mais e mais jejum para muitas mais outras coisas, né, pra libertação da minha família. Também tem aquela questão, né, que nós... Que viemos desse mundo, a gente tem aquela coisa, agora eu quero recuperar todo o bem material, aquilo que eu tinha, eu quero recuperar, mas não é sobre isso, né? É sobre o interior. E lá eu aprendi muito isso, essa questão dessa experiência que eu tive, que, cara, o jejum, ele é libertador, né? O jejum, ele realmente funciona mesmo, de verdade. Eu comecei a usar aquilo como uma arma, né? Para ver com que meu pai e a minha mãe, eles fossem transformados também. Daí é que a partir do tempo, quando eu fui ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando vi minha família toda já estava dentro da igreja, meu pai já tinha largado os vícios, minha mãe também. Então aquilo para mim foi a experiência mais incrível que eu tive assim na olaria, sabe?
a experiência com Jesus, assim, foi a De ver a experiência. família, ao mesmo Ver tempo minha que tu estava sendo tratado, trabalhado, a tua família também, Deus estava Exatamente. fazendo uma obra na família, né? Deus São estava frutos, cuidando. assim, de um posicionamento, né? Agora Exato. me lembrando que o missionário R da Ásia Central falou no Congresso de Missões, né, sobre isso. Que o teu posicionamento às vezes vai levar pessoas que tu nem imagina pra Jesus, né? É verdade. Pessoas que estão tipo, te olhando de longe, assistindo de longe, e tu vai do nada, mano, obrigado, mas obrigado pelo que eu não fiz nada. Mas foi pelo teu posicionamento, né? Exatamente. E até o pastor Paulo César, ele fala, né, que eu sou um fruto da olaria, eu não participei do processo, mas o meu pai foi, né, ele é um recuperador da olaria, e através dele, daí eu conheci a ITMQ e voltei pra Jesus e tudo mais, aconteceu todo o bolo. Então, tipo, até isso, né, o fruto do posicionamento do cara, né. É verdade. Deus faz umas coisas tremendas, né? Meu Deus, são tantas experiências, né, cara? A minha vida, depois que eu conheci a olaria, mudou totalmente, né? Uma porque eu não conhecia Jesus e fui apresentado a Jesus, esse foi o maior presente que eu tive. Foi lá na olaria. E esse foi dá pra dizer que foi a maior experiência, foi ter me convertido dentro da olaria, ter me batizado lá. Essa foi a maior experiência que eu levei, porque foi resgatado, na verdade, né? O processo também, né? O processo foi o que eu venci, porque eu cheguei numa época, não sei se eu já posso falar disso, sobre as minhas recaídas, né? Eu tive muitas recaídas, né? Tive 7 passagens pela centro de recuperação. Olaria de Deus. Porque chegava num ponto do processo que eu era confrontado. E o pastor, ele não abre mão de chegar ao ponto que ele tem que confrontar. Ele não abre mão disso. Porque ele é direcionado por Deus para fazer isso, né? Nas nossas vidas. E eu chegava a um ponto do processo, eu ficava 6 meses. A primeira vez eu fiquei 8, segunda 6, terceira 6, quarta 6. E o pastor até brincava comigo. Ô Guilherme, tu tem a síndrome dos 6 meses, cara. Tu tem que passar dos 6 meses que daí vai. Daí eu sempre naquela luta, né? E chegava nos 6 meses ali, eu era confrontado e eu não tinha estrutura para entender minha situação, entender que aquilo era uma coisa direcionada por Deus, e eu acabava me revoltando, né, com o pastor, e saía. E daí chegou um momento que eu fui confrontado novamente e eu disse, não, agora chega, né? Já tá demais. E eu quero destacar uma experiência, agora veio à minha mente, viu como o Espírito Santo é bom. Eu tava pedindo aqui, traz uma experiência, né? Foi a última vez que eu me internei, né? Que eu cheguei lá faz 3 anos isso. Cheguei lá na triagem, já era conhecido do pastor. E o pastor falou, não, vem que vai ter um carro pra te levar. Só que eu peguei e não fui no horário, né? Eu cheguei de noite lá. Aí o pastor, como um homem de Deus, ele falou, não, tu pode ir. Só que tu vai ter que passar um processo aí, né? Aí eu tive que ir de a pé, cara. Eu tive que ir de a pé até o centro de recuperação. Ali, o Strezelec, o Cristiano Strezelec, até meu padrinho de casamento, um abraço pra ele. Ele me largou na entrada de Sangafunda ali. E de Sangafunda até a olaria eu tive que ir de a pé. E tava frio, cara. E aquilo ali foi transformador, cara, pra mim. Tu acredita? Que Deus usou o pastor pra me talhar do orgulho, da soberba, desde o início. Entende? Desde o início do tratamento, desse último tratamento, que foi o que deu certo, né? Então eu tive que ir. E eu quero falar uma coisa aqui, mas não quero que você... Não é que eu tô me vitimizando. Eu dormi dentro de uma lata de lixo, cara. Porque tava muito frio. Eu dormi dentro de uma lata de lixo grandona que tem ali no Aras. E, cara, aquilo ali foi tão transformador na minha vida, cara. Eu ter passado por essa situação, entende? De ter que dormir dentro de uma lata de lixo, cara. E aí eu fui de a pé no outro dia, então não deu certo. Depois, cheguei na época do confronto, o pastor me confrontou e eu consegui resistir, sabe? Então, isso foi muito transformador na minha vida. Claro que parece uma coisa louca, né? Ah, tu dormir numa lata de lixo mudou a tua vida? Mudou, cara. Mudou a minha vida. Cada vez que eu passo numa estradinha de Sangafunda, tem um Aras
ali de cavalo e tem uma lixeira gigante, eu olho aquela lixeira ali e aquela lixeira ali foi um divisor de águas na minha vida, cara. É loucura. Por isso que eu digo que a humildade tem que ser talhada na vida do ser humano, cara. Entende? O pastor, ele entendia isso perfeitamente na minha vida, quem não entendia era eu, entende? E ele me direcionou todo o tempo a fazer assim. Daí, muitas pessoas, eu vi de pessoas dizendo assim, não, pastor, não podia fazer isso. Daí não tem direito de falar isso, entendeu? Ninguém tem direito de falar isso do pastor. Porque ele sabe o que é melhor pra nós, cara, entendeu? Ele fez eu ir de a pé porque Deus mandou ele fazer e deu certo, cara, entende? Tem certas coisas que o pastor faz que as pessoas não entendem. Eu era um, cara, eu digo por mim, né? Eu não entendia, cara, não entendia certas coisas, entendeu? Só que não era pra mim entender. Nunca foi pra mim entender, entendeu? Foi só pra mim seguir, passar o processo. Porque daí, sabe o que é uma coisa que ele faz? Que ele nunca me deu muito carinho, pastor. Né? Ele nunca foi um cara que me... Não, ele sempre foi aqui, ó. Na régua. Sempre, cara, sempre. Então, isso me fez ser mais forte, cara, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu consigo lidar com várias situações, cara. Por causa de tanto que ele me talhou, me ensinou, entendeu? Isso me fortaleceu, cara. Hoje, graças a Deus, eu consigo lidar com as situações da vida, porque a questão do dependente químico, muito é isso aí, ó, a frustração, né? Ponto, vai lá, pá, te frustra, e tu não é homem pra lidar com a tua situação, com a tua realidade. De lidar com o não, né? É, é uma fuga, né? Daí tu vai para a droga, tu foge pra droga. E o que o pastor me ensinou não é lidar com as situações difíceis da minha vida, entendeu? Até claro que não quero enaltecer ele, até porque eu sei que ele não gosta disso, mas é coisa que Deus direciona ele a fazer, entende? E na minha vida funcionou demais, cara. Funcionou demais isso aí, essa questão do processo de talhar o orgulho, entendeu? Já Foram falei. 7 vezes que tu passou pela olaria. 7, eu não sei se não foi mais, cara, mas foi por aí. Sei que agora deu certo essa última, né? Graças a Deus. Agora tá casado. Também. Casado, tô casado, né? Minha esposa é uma mulher de Deus, eu te amo, amor. Vou fazer uma declaraçãozinha pra ela. Não, eu amo ela mesmo, ela é uma pessoa que me ajuda muito, cara. Assim, pra tudo, sabe? É uma pessoa que Deus pôs na minha vida mesmo. Então, hoje, graças a Deus, tô bem. Graças a Deus. Glória a Deus. E tu, Vaz, tu já passou Já. algumas vezes também, né? Já passei, o Guilherme falou umas 7 vezes. Cara, vou ser sincero, eu perdi as contas de quantas vezes eu passei pela olaria de Deus. Cara. Mas como o Guilherme falou, né? É tudo um processo, né? Como nós estamos falando aqui, é tudo um processo. Né? Até chegar ao ponto de eu entender, cara, que mundo que eu tô vivendo. Até onde que eu quero ir, assim, tomar o chá de Jatobon. Não, vou embora. Né? O chazinho aquele famoso de Jatobon. Não preciso mais do orgulho. Né? Eu já sei, já conheço, né? Cara, eu já perdi as contas já de quantas vezes eu já passei pela olaria já. Mas, como o Pedro falou, tem pessoas que vão lá de imediato, lá como tem os irmãos, né, que a gente conhece aí, o Pedro, um exemplo aí que passou uma vez, deu, conheceu já, né, se libertou, né, Jesus libertou. Não digo nem pela questão de libertação, mas é pela questão de caráter mesmo, de posicionamento, né. Então, até entender isso foi um trabalho árduo. Vai para a olaria, volta, fica 8 meses e vai para casa e vai lá e recai de novo, se afirma um pouco na igreja, vai para a olaria, cai de novo. Então, até entender isso, até entender a questão do posicionamento, que a gente precisa nos posicionar, é um processo que a gente tem que auto-entender, né? E aí chegou um ponto da minha vida que Deus já me deu uma família, me deu uma esposa, minha esposa não estava grávida ainda na minha última recaída que eu tive que ir para a olaria, passar mais por esse processo, ainda ser mais trabalhado ainda, para me entender, cara, olha o que eu estou fazendo, até onde que eu quero ir. Deus já me deu uma esposa, minha esposa tá lá, agora eu estou aqui, ó. E aí eu vi o quão minha esposa é guerreira mesmo, né? Porque ela podia ter muito bem dito, não quero isso para minha vida. Mas não, ela permaneceu do meu lado ali, foi isso que me fortaleceu, né? Meus pais também. Sim. Meu pastor também me fortalecendo, o pastor Marlon, né? Me fortalecendo, não, filho, vai que tu precisa. E eu entender, eu vou, agora vou me render, eu vou, mas eu quero mudança mesmo na minha vida. Mas é aquela questão do reconhecer, o de se posicionar mesmo, né? De verdade, né? Reconhecer, não, cara, aqui é o meu lugar. Eu não posso sair daqui. Eu não posso olhar para o lado, eu tenho que permanecer nisso. E aí foi onde agora, né, para a glória de Deus, eu entendi isso, me posicionei, né? Tô vivendo experiências incríveis com Deus através do casamento. Deus está me ensinando de fato mesmo a viver o evangelho através do casamento. Porque é impossível querer pregar o evangelho fora, sendo que eu não vivo dentro do meu casamento. A minha esposa me vendo eu falar para outras pessoas, mas pera, isso daí tá errado.
Não, o casamento ele tem me ensinado muito isso também, sobre a O questão casamento é outro processo o também. casamento é um processo também que nos Eu acho que é ensina, Martinho né? Lutero que fala também, né? Que um ano casado valeu mais do que 10 anos em seminários, né? Isso, do processo de exatamente. tratamento. O casamento é a escola do caráter É também, né? Que verdade. também continua o processo, né? Exato. Porque realmente fica difícil, cara. É fácil eu chegar pra um irmão que não me conhece, falar de Jesus pra ele, e aí minha esposa me olha, não, Bruno, mas peraí, não é assim, tu não vive isso dentro de casa. Então isso me fortalece a viver dentro de casa primeiro pra me depois passar, né? E essa questão aí do processo de dar e volta aí, que nem a palavra diz, né, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo, né, para completar até o fim. Então eu creio que Deus, ele veio me lapidando, ele veio me trabalhando nessa caminhada, né, na estrada da fé, onde eu fui sendo trabalhado, né. Tá certo? Tem, como a palavra fala também, né, sobre aqueles 10, né, que daí um realmente ele enxergou Jesus, né, e ele teve uma mudança dali para frente, né, a partir daquele ali. Eu me vejo, cara, como aquele que eu precisei ir e vim através do meu caráter, das minhas escolhas, né? Como eu falei do chá de Jatobá, um orgulho, né? Me levou a também muitas quedas, né? Como a gente estava bem falando aqui, que o orgulho ele é só uma sala de espera para uma possível queda, cara. Tu pode ter certeza que o orgulho ele vai te levar para uma queda. Então eu tive que Eu reconhecer. digo assim que muitas vezes o orgulho também, a gente não tá, a pessoa não vê que ela tá no caminho. Orgulhosa. É como um mau hálito, né? É. Ela não enxerga, mas as pessoas que estão ao redor estão vendo a situação. Exatamente. Mas a pessoa não consegue enxergar, né? Então, a importância da humildade de reconhecer, de ouvir pessoas, ter conselheiros, ter pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, né? Exatamente. E também é massa a questão de vocês, que vocês são duas pessoas que servem na igreja local também agora, né? Sim, graças a Deus. Então não são só pessoas que se recuperaram ali, mas que entenderam também o propósito de Deus na vida de vocês, né? Então já estamos se encaminhando já pro final já. Então conta aí um pouco do trabalho de vocês na igreja local. Na igreja local lá, a minha, eu fiquei responsável pelas missões, né? E tô levando os irmãos, né? Que a olaria, ela forja muito a pessoa que é usada por Deus, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma certeza, né? Lá é um lugar onde a gente tem uma profundidade maior de busca, de tudo. Então lá dá pra dizer que é Jesus na veia, né? Então, cara, hoje eu levo os irmãos pra pregar, já levei o Vaso lá pra pregar, lá um dia, já levei o irmão o pastor Pedro, né, que é um nosso diretor da olaria também, sempre foi um referencial pra mim, né. Então é esse trabalho que eu faço, culto de missões, né. Então, mas agora também eu vou voltar pra base, né. Eu fiquei um ano ali servindo, mas vou voltar pra base pra viver o chamado integralmente, né, porque eu não consegui viver uma vida trabalhando parcialmente na obra, entende? Porque eu não entendi que Deus me chamou para isso. Eu quero viver integralmente, 100% de mim viver para a obra de Deus. Eu não consegui, cara. Tentei. Vai passar mais processos ainda que precisa ser passado. Mais processos que precisa ser passado e tudo, o aprendizado, onde Deus vai me levar, isso tudo é uma construção, né? Mas eu tô voltando agora. Mas é esse o trabalho que eu fazia, eu era responsável de missões. E foi benção, cara. Até a minha pastora, a pastora Calecia, da CSTEQ, ali de Matias Velho, ela se tornou uma pessoa muito importante pra mim. Na questão... Eu digo uma coisa, né? Eu sempre fui um cara que eu tive problema... Acho que o meu maior problema foi carência de família, né? Porque eu tive uma família desconstruída, né? Não tive pai e tal, tem toda essa questão aí. E eu perdi toda a minha família. Vou ser sincero pra vocês, né? Perdi todo mundo por causa do uso e abuso de droga. Perdi, não tem como eu voltar atrás mais. Erros irreversíveis. E Deus me deu outra família, né? Deus me deu a família da fé, né? Que a Cleci se tornou minha mãe nessa família, entende? Eu tenho a família da fé e realmente são minha família mesmo, considero como minha família. O pastor Paulo César representando um pai, a pastora Cleci agora representando uma mãe, irmãos, né? Pessoas que são referenciais pra mim, entende? Então hoje eu vivo isso, cara, e eu quero viver no meio disso, por isso que eu tô voltando, entende? Eu não consigo, tipo assim, eu digo que eu fui forjado no fogo, na fornalha de fogo, né? Que a olaria de Deus nos forja de uma maneira mais profunda. Eu não consigo ficar longe
do fogo mesmo, sabe? É difícil pra mim ter que lidar com o parcial. Eu tenho que ser integral, entende? Eu não... Então por isso que eu tô voltando. Mas foi bem esse tempo que eu tive lá. E a pastora Clecia é uma pessoa que acrescentou muito na minha vida. Ela é a pastora da minha esposa, a pastora da minha sogra. Então, é uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida, entende? Eu vou estar na caminhada e ela vai estar comigo também. Amém. Glória a Deus. Eu também, como o Guilherme ressaltou algo aqui que me vem uma lembrança agora do meu pastor através de uma conversa que eu tive com ele, que ele olhou bem para mim: filho, você tem que estar no fogo, você não pode sair do fogo. Essa questão de se relacionar na obra, para mim, é questão de estar no fogo, né? De estar envolvido no corpo de Cristo, né? E Deus tem me chamado através da adoração, né, para servir na minha igreja. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque foi algo que sempre queimou no meu coração, né? A questão de adorar o Senhor, né? De cantar para Ele, né? Através desse dom que Ele me deu. E hoje eu sirvo na minha igreja através do louvor, da adoração, né? Que Deus colocou no meu coração, né? Profundamente. E como o Guilherme falou também, eu me vejo, cara, no banco da igreja eu estrago. Eu não sirvo para ficar no banco da igreja, sabe? Simplesmente, vou no culto de domingo, vou no culto de quinta, tenho uma vida, digamos, normal, assim, sabe? Precisa de uma dose a mais. Preciso de uma dose a mais, entendeu? Viver mais intenso, sabe? Então Deus tem me chamado muito para isso, e eu entendi também, cara, que eu tenho que estar em movimento. Eu não posso, que eu não posso estar parado. Eu posso, mas é que eu não consigo. Eu não consigo estar parado somente naquilo, entendeu? Na questão de estar indo ao culto. Então, eu tenho que estar envolvido também, né? Tenho que estar me envolvendo. Eu me dispus, o meu coração, ele é disposto a isso, né? A estar envolvido com a obra. E eu creio que isso é uma benção. A gente foi chamado para isso. Deus não nos tirou simplesmente lá de onde a gente estava para ir numa igreja, ficar sentado, né, no banco, né? Simplesmente. O evangelho é mais que isso, né? O evangelho é muito mais que isso, cara. A gente tem que servir, tem que ser braço, né? Tem que varrer chão se for preciso, lavar banheiro, seja lá o que for, tem que servir, né? Coração de servo, sempre, né? Glória a Deus. Amém. Então já, agora indo pro final, pedir para que vocês deem os agradecimentos aí, quem vocês querem agradecer, quem vocês querem, né, ser gratos aqui agora. Pode ficar à vontade então, nessa câmera aqui. Vou começar, então, a expressar minha gratidão primeiramente, né? A minha família, né? Os meus pais, que sempre acreditaram em mim, minha esposa, né, minha filha. Também não posso deixar de mencionar aqui a vida do meu pastor Marlon Borges Bueno, né, que foi um homem que sempre foi usado por Deus para me mentorear, me guiar, né, pelo caminho certo. Pastor Paulo César também, sou muito grato à vida dele. Hoje, sempre quando eu olho para ele, acho que ele até está cansado de ouvir isso, mas sempre quando eu olho para ele, eu digo: pastor, minha família toda é fruto do Centro da Olaria de Deus, né? Meu pastor. Tenho ele como meu pastor também, pastor Lucas Rodrigues, da minha igreja também, pastor Jefferson também, que passou por momentos que ele teve junto comigo dentro da minha casa, um momento que eu estava passando por lutas e dificuldades. E é isso aí, gostaria de glorificar o nome de Deus através da vida de todos esses que eu mencionei aqui, que são marcos na minha vida hoje, sabe? Ou são pessoas que eu olho e carrego assim como gratidão, sabe, no meu peito, assim, é onde eu vou, sempre onde eu coloco a planta dos meus pés, eu sempre falo da Olaria de Deus, do meu pastor Marlon, pastor Paulo César, né? Enfim, isso aí. Glória a Deus. Eu também, eu quero agradecer aí a Deus primeiramente pela oportunidade de poder tá aqui hoje, né? E testemunhar que realmente Deus transforma, Deus faz. Cara, isso é um orgulho bom de ter, né, Pedro? Esse é uma coisa que eu aprendi, que esse orgulho é bom de ter. De tu ter vencido as drogas através de Jesus, esse é um orgulho bom de ter. Claro, não para se orgulhar, se sentir mais, mas é que é algo difícil, cara. É fora da curva. Nosso pastor Pedro até dava um testemunho na Olaria que ele ia na questão lá dos narcóticos anônimos lá, né? E dizia que não tem cura. E ele, não, tô aqui para testemunhar que tem cura. E realmente, né? Um processo, claro, uma construção, mas tem, né, cara? Então eu quero agradecer a Deus, agradecer também ao pastor por empenhar a vida dele, né? Na obra de Deus e
ter construído o centro de recuperação, base missionária e tudo, né? Ter me oportunizado a voltar a viver. Pastor Pedro, Pastor Lucas, meu compadre, meu amigo, meu discipulador. Quero agradecer minha esposa, quero agradecer minha sogra, minha pastora Cleci, que é uma pessoa que tem cuidado do meu coração também. Se eu fosse agradecer, eu ficaria agradecendo aqui o resto da vida, né, cara? Mas quero agradecer a todos que já tiveram alguma participação, né, na minha transformação de vida, e ser grato também à Igreja do Evangelho Quadrangular por oportunizar a gente de mudar de vida, né, cara? Isso aí é um trabalho tremendo, né? Então, ficam meus agradecimentos aí. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Quero agradecer também, lembrei agora, né? Todo podcast eu agradeço alguém, né? Quero agradecer o Guilherme Barba. É nóis, mano. Que ele foi o cara que foi lá em casa lá trocar ideia comigo lá e acabou que eu fui pra escola, então lembrei disso agora. Tá boa. No último podcast aí eu agradeci o William também, que foi um cara que foi meu braço direito lá. Mas isso aí, querido. Chama os agradecimentos também. Benção demais, pessoal. Glória a Deus. Aí mais testemunhos vivos aí de transformação. Estou muito feliz de ver os frutos, né? Que ver a Olaria, quantos frutos dá, quantas pessoas têm sido libertas, transformadas, recuperadas, né? Aqui são mais 2 irmãos. Eu também sou fruto da Olaria, então é muito gratificante para mim ver, né, pessoas transformadas aí e ver que Deus faz, né? Glória a Deus. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo. É verdade. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, quiser conhecer o nosso centro de recuperação Olaria de Deus, entra lá no Instagram da Olaria, Olaria de Deus, ou tá Crode também, Crode Olaria de Deus, entra lá e quiser conversar com nós, trocar uma ideia, chama lá no direct, e pergunta as informações. Se você tem algum familiar com problema nas drogas aí, chama a gente lá para trocar uma ideia, certo? E conheça nosso trabalho lá. Tamo junto. Amém. Então eu também vou deixar as informações da escola de treinamento missionário quadrangular, que vai começar agora a 9ª edição, agora em setembro. Então, para você que queima por missões, que quer conhecer mais do Deus missionário, então eu te indico a escola de treinamento missionário quadrangular, em setembro agora a 9ª edição. E te prepara tu aí que tem chamado para as nações, porque teremos práticos transculturais nas próximas edições. Então prepara o teu passaporte já, vai te preparando com Deus e vamos embora nessa caminhada junto. Amém? Então vamos se encerrando aí. Então mais um podcast da 100. Falou. Tamo junto. Nós.